Paz do Senhor a todos, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos ao canal Luz do Entendimento. Vamos mais uma vez estar aqui falando da palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos, vamos falar da palavra do Senhor. Livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 1, meu Deus do céu. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que palavra tremenda, até me arrepia. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu quero contar uma historinha para vocês. Essa historinha não é uma ilustração, não é algo que aconteceu, é fato mesmo. Um evangelista, ele se deparou com um sujeito que dizia que ele não era pecador. Ele negava veementemente, não, eu não sou pecador. Eu não sou pecador. E o evangelista tentando fazê-lo se arrepender dos seus pecados, contando que Jesus veio para a remissão dos nossos pecados, para nos salvar, e ele dizia assim, não, eu não sou pecador. Ele escapulia de todas as tentativas do homem de convencê-lo dos seus erros. Ele dizia assim, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, um bom vizinho, um bom cidadão, pago minhas contas em dia, pago todos os meus impostos, não devo nada a ninguém, não mato, não roubo, não fumo, não bebo, sou honesto, sou trabalhador, não tenho nada do que me arrepender. E aquele evangelista já estava se dando por vencido. O que eu vou falar para esse homem? Como, Senhor, de que maneira que eu vou falar do teu evangelho, falar do teu amor para esse homem, se ele está dizendo aqui que ele não é pecador? De repente, o Espírito Santo no ouvido daquele evangelista e disse assim, pergunte para ele sobre o biscoito. E aquele homem estava ali batendo no peito, não, eu nunca fiz nada de errado, eu não faço nada de errado, eu sou um homem bom, eu não tenho do que me arrepender. E aí então o Espírito Santo falou para ele, pergunte sobre o biscoito. O evangelista ficou sem entender. E o Espírito Santo falou novamente, mais forte, pergunte a ele sobre o biscoito. E disse assim para ele, então você não tem nenhum pecado mesmo? E aquele homem falou para aquele evangelista assim, não, eu não tenho. Sou um homem correto e não tenho do que me arrepender. Aí o evangelista falou assim, bem, Deus me manda te fazer uma pergunta esquisita. Eu não sei o que é, não sei do que se trata, mas o Espírito Santo manda te perguntar. E o biscoito? Uma facada no estômago não teria lhe causado dor maior. O homem se contraiu todo, começou a sair lágrimas dos seus olhos. De que biscoito você está falando? Depois que ele conseguiu se acalmar, então ele olhou para aquele evangelista e contou a história do biscoito. Quando eu era criança, a minha família era muito pobre e a minha mãe mantinha os biscoitos guardados à chave, porque a provisão deveria durar um mês inteiro. Aquele pote de biscoito tinha que durar o mês todo, porque nós não tínhamos condições de comprar mais que uma vez por mês. Só que eu sabia onde a minha mãe escondia a chave. E eu pegava escondido a chave, eu comia os biscoitos e tornava a colocar a chave no lugar. Um dia, desconfiada, a minha mãe reuniu os filhos e começou a questionar. Qual de vocês está comendo todos os biscoitos? E os meus irmãos juravam para minha mãe, chorando, que não eram eles que haviam comido aqueles biscoitos. E eu negava ser o autor do roubo e, para piorar, eu ainda acusava os meus irmãos e xingava-os de falsos e fingidos. Anos depois, a minha mãe faleceu e eu nunca tive coragem de confessar para ninguém isso que eu fiz. Até o dia de hoje. Aí então aquele evangelista olhou para ele e falou assim, agora você viu que você não é tão correto assim? Será que agora você percebeu que você não é perfeito? Que você precisa se arrepender? Que não existe ser humano que não tropece em alguma coisa? E chorando aquele homem entregou a vida dele ao Senhor Jesus e reconheceu, por causa de um biscoito, que ele precisava de Deus. E essa história, ela nos faz refletir muito, porque muitas vezes eu já ouvi várias pessoas, vários relatos de pessoas falando, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado, como se isso fosse suficiente. A nossa salvação não é por obras, é por uma obra que foi feita lá na cruz do Calvário. Porque não existe quem não tropece, não existe ser humano que não erre,
Não existe ninguém na face dessa terra, nesse planeta Terra, que possa dizer: eu não tenho pecado. A Bíblia diz que em pecado nos concebeu nossa mãe. O Senhor diz na sua palavra: em Adão todos pecaram. Quando Adão pecou lá, toda a humanidade pecou também. Então nós já somos concebidos em pecado. Às vezes as pessoas ficam falando que crianças são anjos. Não, as crianças elas têm uma certa ingenuidade, mas são pecadoras pequenininhas. Desde que nascem, são pecadoras já. Vão crescer e, se não se converterem, vão morrer no pecado. Por que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar? Porque até quando for grande, adulta, não vai se desviar dele. Não existe essa de que crianças são anjos, são anjinhos. Não, gente, não é. Existem crianças que, se for dado brecha, são crianças que fazem atrocidades, fazem coisas que a gente não se acredita. Eu já vi até entrevistas de crianças psicopatas. Então não existe esse negócio de anjinho, de que criança é anjo. Não, gente, criança não é anjo. A criança precisa aprender o caminho do Senhor, aprender a palavra do Senhor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que nos reconciliou com o Senhor Deus foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. É uma ilusão achar e querer dizer que nós não temos pecado. A Bíblia está falando aqui, ó. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. E não existe verdade em nós, isso é uma mentira, não é verdade. Nós pecamos sim, todo dia se não cuidar. A gente erra, a gente tropeça em alguma palavra. Faz uma análise aí. Você nunca errou na tua vida. Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 47 anos. Eu já fiz muitas coisas na minha vida. Não são coisas assim que a gente considere gravíssimas, mas são pecados. São coisas das quais eu me arrependi. Nossa, eu não deveria ter feito isso. Pequei. Pecar é errar o alvo. Mas aqui a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa que é a boa notícia. Todos nós erramos, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, carecemos das misericórdias do Senhor. Temos que vigiar, temos que estar conectados com o Senhor para não pecarmos, para não errarmos. Mas Ele nos purifica de todo o pecado. Aquele homem, ele teve uma grande lição, viu que realmente ele precisava de Deus, do perdão de Deus. Ele roubou, ele levantou falso testemunho, ele mentiu para sua mãe. Só ali já foram, que eu consegui contar, foram 3 negligências, 3 pecados. Mas ele estava batendo no peito dizendo que ele não era pecador. Esse foi um episódio da vida dele que o Espírito Santo fez ele lembrar. Eu estava refletindo como Deus é misericordioso, como Jesus é misericordioso. O sangue de Jesus apaga. Quando a gente confessa, a Bíblia diz que misericórdia alcança aquele que confessa o seu pecado e deixa. Está tudo registrado lá em cima, na glória. Mas o Senhor nunca vai nos lançar em rosto, porque a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Quando eu estava fazendo trabalho de libertação na igreja, eu conversei com uma irmã minha, uma irmã amiga e irmã, e ela veio para fazer esse trabalho comigo, né, para fazer esse mapeamento e confessar. Ela, olha, eu a minha vida inteira, uma vez eu escutei que lá no céu vai ter um telão e vai passar todos os nossos pecados. E eu não quero que esses pecados passem no telão, então eu quero te confessar tudo hoje, porque eu quero que sejam apagados do telão. Aí eu brinco com ela até hoje, digo, agora não precisa mais ter medo do telão, né? Porque ela veio, ela contou tudo para mim, ela saiu aliviada daquele lugar, ela contou, a gente orou, foi desligado no mundo espiritual. Jesus não vai naquele grande dia apontar, mostrar pecado que foi confessado de jeito nenhum. Até porque eu creio que naquele grande dia nós vamos nos apresentar perante o trono do Senhor para receber o nosso galardão, porque os nossos pecados foram apagados na cruz do Calvário. Porque nós temos confessado diariamente ao Senhor, pedido perdão, nos arrependido. Agora, quem não se arrependeu, aí sim, aí é arriscado ter não digo um telão, né? Mas vai ter que prestar conta para Deus de tudo que fez. Então é isso, queridos, a palavra hoje é essa: todos nós pecamos, destituídos estávamos da glória de Deus, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos purificou, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então não é porque você não rouba, não mata, não faz pecados maiores, que você não é pecador. Não existe pecadinho, pecadão.
Pecado é pecado. Agora também existe, em contrapartida, todo e qualquer pecado. O Senhor perdoa. Quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão de coração, o Senhor vai estar sempre pronto a nos perdoar, a nos purificar. Então você que o inimigo tem te acusado dia e noite, dizendo, não, agora você pecou, agora acabou para você, agora está tudo perdido para você, agora já era. Essa é mentira de Satanás. Aqui nós lemos, não importa o que você fez, a partir do momento que você se arrepende e fala, olha, eu não devia ter feito isso, me perdoa, Senhor. Ele vai estar pronto para te perdoar. Ele vai estar pronto para te dar uma nova oportunidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você já parou para pensar nisso? Por que está escrito essa palavra? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Talvez, olha, hoje, terça-feira, às 18h24, eu estivesse fazendo algo do qual eu viesse a me arrepender muito. Amanhã vai ter outro 18h24. Amanhã eu vou ter uma nova oportunidade para, nesse horário, eu não estar fazendo errado. É uma nova oportunidade. O que eu fiz de errado hoje, amanhã eu tenho uma nova chance de não fazer. Não, agora eu não vou mais fazer. Se hoje às 8 horas da manhã eu estava chorando, atribulada, amanhã às 8 horas da manhã eu estou tendo uma oportunidade de estar feliz. Se hoje às 9 horas da noite eu estava só reclamando, murmurando, entristecendo o coração de Deus com os meus lamentos, com as minhas queixas, amanhã, às 9 horas da manhã, eu tenho a oportunidade, agora eu não lembro se eu falei da manhã ou da noite, mas vocês estão entendendo, né? Eu vou ter a oportunidade de estar diferente, de não estar reclamando, de não estar murmurando. Tanta oportunidade a gente tem de ser diferente todos os dias. As misericórdias se renovando a cada manhã. O Senhor sendo fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não está falando de algumas injustiças, ou das injustiças mais sérias, mais graves, não. Para te purificar de toda injustiça. Basta você abrir o teu coração, você pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, olha, eu pisei no tomate, pisei na bola, Senhor. Me perdoa. Ele vai dizer, eu te perdoo, meu filho. Bora, levanta aí, vamos para frente. Nova oportunidade. Quem diz para você que não tem mais jeito é o nosso inimigo. Esse acusa. Esse incita você a pecar e depois ele te acusa. Mas a partir do momento que você se arrepender de verdade, confessar ao Senhor Jesus, você vai ter uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. Esse rapaz, ele estava ali achando, não, eu sou perfeito, eu não tenho nenhum erro. E quando Deus fez aquilo com ele, lembrou daquele biscoito, não foi para o acusar, não foi para fazer ele se sentir mal, mas foi para dizer, olha, eu tenho que te falar, você precisa de mim. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, muito bem, continue assim, correto, honesto, mas não diga que você não tem pecado. Porque a partir do momento que a gente diz, não, eu não estou pecando, você está dizendo, eu não preciso de Deus, eu não preciso de arrependimento, eu não preciso de perdão. E todos nós precisamos de perdão. Ser correto, ser sincero, ser íntegro, é o mínimo que a gente tem que fazer. Principalmente nós que se intitulamos servos do Senhor. Todos nós pecamos e carecemos da graça, da misericórdia e do perdão do Senhor. E lutar cada dia contra o pecado. Ninguém está isento de pecar. Se a gente não vigia, a gente peca mesmo. Como eu já falei, pecar é errar o alvo. Mas todas as vezes, a Bíblia diz, se pecarmos, porém, temos um advogado. Sinto um vazio, como é que é, Adriano? Sinto o vazio e uma tristeza gigantesca dentro de mim. Então, Adriano, o dia que você preencher a tua vida, o teu coração com o Senhor Jesus, todo esse vazio vai ser preenchido. A felicidade verdadeira você só vai encontrar em Jesus. Eu não sei como é a tua vida com Deus, eu não sei como é a tua comunhão com o Senhor. Eu sei o que você está falando aqui para mim, que você sente uma tristeza imensa dentro do teu coração. O dia que você tiver um encontro com esse Jesus maravilhoso, essa tristeza vai embora para sempre. E você vai poder experimentar e desfrutar da verdadeira alegria. Uma alegria que o dinheiro não preenche. Uma alegria que carro novo não preenche. Uma alegria que ser humano nenhum na face da terra preenche. Uma alegria que só o Senhor Jesus preenche. Eu já ouvi várias vezes uma frase e eu acho ela muito verdadeira. Que ela diz que o ser humano tem um vazio no coração do tamanho de Deus.
Só o amor de Deus, somente o amor de Jesus vai preencher. Você pode fazer o que for, não preenche. Tem pessoas que buscam preencher esse vazio nas drogas, não funciona. Busca preencher esse vazio nas baladas, nas bebidas. Ela resolve um pouquinho, momentaneamente resolve. Daqui a pouco aquele vazio retorna e retorna ainda mais intenso. Porque só vai ser preenchido. Você só vai se sentir realizado quando esse Jesus estiver dentro do teu coração. Preenchendo, te dando uma alegria. Em contrapartida, às vezes você pode não ter nada na vida, mas Ele te preenche de tudo. Às vezes você não tem um bom carro, você não tem nada para oferecer, mas essa presença maravilhosa dentro do teu coração é que faz toda a diferença na tua vida. Tava demorando para o nosso amigo se manifestar, né, pessoal? Tava demorando, até que latiu pouco hoje. Gente, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Amanhã tem nova historinha. Amanhã tem novo vídeo. Em nome de Jesus. Compartilhe e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É bem complexo, Adriano, mas eu vou falar uma coisa para você. Vida mesmo só em Jesus. Fora dele nem vida existe. É tudo uma ilusão. Pense nisso, amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Se inscreve no nosso canal, vai lá, assiste os outros vídeos, não perde nenhuma historinha. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.